últimos 17 anos, mais de 19 mil mortes ocasionadas pelo problema que nós vamos tratar. É como se o município de São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, desaparecesse. O Em Pauta desta semana vai falar de um assunto que geralmente não é abordado no meio jornalístico, o suicídio. Para falarmos sobre este assunto, eu convidei até o estúdio do programa Em Pauta o psiquiatra do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, Dr. Ricardo Nogueira. Doutor, obrigado pela participação, por ter se deslocado de Porto Alegre até Novo Hamburgo para tratarmos deste assunto que, enfim, a sociedade parece começar a querer discutir e tratar disso como um problema de saúde pública, na verdade, né? Porque nós temos muitos casos que não são anunciados. Obrigado pela participação. Na verdade é uma dor que ninguém quer ver, né? É um problema muito grande que é totalmente ignorado, né? Então nós temos mais de 1000 suicídios por ano no Rio Grande do Sul, há décadas, né? Esse dado que tu nos deu aí agora, por exemplo, de 2003 a 2014 foram 13 mil suicídios, 10.500 de homens e 2.500 de mulheres. Esses números são apenas do Rio Grande do Sul. Exatamente em 17 anos, 19.295 pessoas mortas vítimas de suicídio. Exatamente, né? Então aí, o que eu citei é menos, né? Que é um período menor. Então o que foi feito, né? Só foi feito uma vez um programa de prevenção ao suicídio no Rio Grande do Sul no período de 2008 a 2010. Então, as repercussões se dão sempre um ano depois. Então, nesse período, a gente conseguiu reduzir o suicídio no Rio Grande do Sul em 12%. Então, o que a gente está preconizando é que esse programa seja reeditado, e já está sendo articulado com a Secretaria Estadual de Saúde, porque em todos os países do mundo onde esse programa de prevenção ao suicídio é realizado, diminui o número de suicídios. E essa incidência é muito alta, né? Aqui em Novo Hamburgo, São Leopoldo, por exemplo, são 19 suicídios por ano, em Sapiranga são 22, Porto Alegre é 112, Caxias é 61, Pelotas é 36, Venâncio Aires, Santa Cruz são as cidades que têm mais suicídio no estado, em números absolutos. Em números proporcionais, das 20 cidades brasileiras com a maior incidência de suicídio, 11 são gaúchas, que é Três Passos, 3 de Maio, Osório, Encruzilhada, Formigueiro, Santa Cruz, Lajeado e assim por diante. Então, nós temos que fazer um trabalho que é uma rede intersetorial de prevenção ao suicídio. Essa rede participa as secretarias estaduais, a Secretaria Estadual de Saúde, a Brigada Militar, a Segurança, a Assistência Social, a Educação, as Secretarias Municipais de Saúde e também outras instituições como o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que tem um núcleo muito importante aqui em Novo Hamburgo, que é coordenado pelo Anildo Teixeira, que é inclusive o coordenador nacional do CVV. Então é um trabalho que é urgente e que nós temos que ter clareza, como tu mesmo falou, que ele é um problema de saúde pública e coletiva pelo número, né? São mais de 1000 por ano, né? É um número muito alto, né? Então nós temos que dar uma resposta. E o que chama a atenção é que cada vez mais os suicídios estão se concentrando na faixa etária entre os 10 a 24 anos, entre os jovens. Antigamente nós não tínhamos tentativa de suicídio em crianças e adolescentes. Hoje, a maior causa de morte entre as meninas da faixa etária é o suicídio. Entre os meninos é a terceira. Primeiro é homicídio, acidente de trânsito. Nas tentativas de suicídio por intoxicação, 44% também é nessa faixa etária. Então, o suicídio deixou de ser um problema único e exclusivamente dos idosos para ser um problema dos jovens, né? Então, o problema fica cada vez maior. Então, é urgente que a gente tome uma deliberação, não só a nível estadual, através da Secretaria Estadual de Saúde, o Centro Estadual de Vigilância de Saúde, o SEVES, o Centro de Informações Toxicológicas, mas também entre as prefeituras, né? Então, nós estamos também articulando com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que nesse mesmo período que eu citei,
Em Porto Alegre, a gente reduziu o suicídio de 100 para 80, diminuiu 20%, e agora aumentou, porque parou o programa, e esse programa não pode parar, ele tem que ser permanente. Então, é um trabalho contínuo, né? Contínuo, né? Então tem que ser um trabalho de capacitação e treinamento das equipes, né? E esse treinamento tem que ser permanente, né? Então a gente tem que ter essa clareza, porque a gente fica assim, diminuiu, então tá bom, e aí para, né? Tudo que tem sido feito. Na Secretaria Estadual de Saúde, na verdade, parou porque trocou de governo, né? Então esse programa não pode ser um programa de governo, tem que ser um programa de Estado, porque esse problema é um problema que vem se arrastando aqui no Rio Grande do Sul há décadas, né? Não é de hoje, né? Infelizmente o suicídio é uma tradição gaúcha. Certo, nós estamos vendo uma movimentação em várias cidades do estado, principalmente neste mês de setembro, né? Relacionado à própria Universidade Fevale aqui, por exemplo, nós vemos diariamente, né, as pessoas, vamos falar sobre o suicídio, e uma movimentação no mês de setembro. Existe alguma ligação dessas conversas ou o mês de setembro foi escolhido, né, realmente como um mês de combate ao suicídio? Ele foi escolhido pela Organização Mundial de Saúde, que definiu o Setembro Amarelo, né? O amarelo é o sinal de alerta, né? Então, porque esse problema não é um problema só do Rio Grande do Sul. Apesar do Rio Grande do Sul ser o estado com a maior incidência do Brasil, ele é um problema do Brasil também, né? O Brasil hoje é o 8º país em número de suicídios no mundo. São 12 mil suicídios por ano. Até 2012 eram 9 mil. Então aumentou quase 3 mil, né? É muito alto. A Organização Mundial de Saúde preconizava, por uma transição epidemiológica, que em 2000 nós teríamos 1 milhão de suicídios. Não, graças a Deus não ocorreram, mas agora já está se aproximando a isso. Até 2012 era 800 mil. Então ocorre uma morte por suicídio no mundo a cada 40 segundos. No Brasil, são 1.000 mortes por mês, 32 por dia. No Rio Grande do Sul são 3 por dia. Então são números que são aterradores e, como eu citei antes, chama atenção hoje a incidência entre os jovens, né? O Rio Grande do Sul tem uma média de 11 suicídios por cada 100 mil, sendo que na Polícia Militar ocorre exatamente o dobro, 22. Então esse é outro grande problema que nós temos que enfrentar. Mas esse problema também não é só exclusivo do Rio Grande do Sul. Isso ocorre em todas as polícias, né? Na Polícia Federal nós tivemos no ano passado entre 12 suicídios de delegados, né? E com acesso a uma arma fica ainda mais fácil. Exatamente. Então aquelas pessoas que têm acesso a armas e medicamentos, e esse é um problema não só dos policiais, é um problema também dos médicos. Que também sofrem. Principalmente os médicos residentes. Então nós temos que cuidar também do cuidador, porque os policiais têm um trabalho fantástico na área de prevenção do suicídio. Mas o estresse é altíssimo. Também. Mas quem é que é chamado sempre para atender? O primeiro atendimento, às vezes, é através da Brigada Militar, que tem os negociadores de reféns, né? No final do ano. A maior incidência de suicídio no Rio Grande do Sul é nos meses de dezembro e janeiro, final de ano. Então o que ocorre? Principalmente homens sequestram a ex-mulher ou ex-namorada, aí se desesperam por causa do rompimento do relacionamento, aí matam a ex-namorada, se matam e matam às vezes antes os próprios filhos. E isso já está virando corriqueiro. Então, isso nós temos que detectar, esse tipo de problema, e já intervir antes. E muitos desses suicídios são evitados graças ao trabalho da Brigada Militar, que é chamada. Na minha pesquisa de dissertação de mestrado, 180 suicídios, 48% desses suicidas tinham um número muito alto de boletins de ocorrência, por agressões, por infrações, né, uso e abuso de álcool e drogas. E a maioria deles tinham procurado ajuda, mas não foram tratados adequadamente. Talvez bom tratamento evitaria, né? Então, pacientes com depressão, alcoolismo, drogadição, alterações de personalidade,
ansiedade, que são as doenças mais comuns. O suicídio ele vem sempre ligado a algum problema? Sempre. A algum tipo de doença, a algum tipo de dependência? Sempre, sempre, né? Principalmente a depressão e o álcool e drogas, né? Porque, na verdade, as pessoas podem ter depressão, elas têm ideação suicida, mas elas não têm a capacidade de executar o ato. Quando associa com álcool e drogas, elas ficam mais raivosas, vamos dizer assim. Então, há um aumento da impulsividade, né? E aí ocorre. Outra coisa que chama muito atenção, uma pesquisa que foi feita em Porto Alegre, 36% dos adolescentes entre os 15 e 29 anos têm desesperança e ideação suicida. É um número altíssimo, 36%. Sendo que nesses adolescentes, uma alta incidência de uso de álcool e drogas. E entre as meninas, que é a causa maior de morte, as meninas dessa faixa etária, gestações precoces, indesejadas, tentativa de aborto e, posteriormente, tentativa de suicídio. Então, vê bem que situação que nós estamos vivendo. Então, nós temos que dar uma resposta para isso e nós temos todas as ferramentas para dar essa resposta. Então, nós temos hoje um mapa geoprocessado e georreferenciado de onde ocorrem esses suicídios, quais os dias que ocorrem, quais as localidades, quais as pessoas, quais as famílias, através do Centro de Informações Toxicológicas, que é o CIT. E temos também o mapa do suicídio. O mapa do suicídio feito pelo Núcleo de Inteligência da Perícia Médica. Então, por exemplo, em Porto Alegre, no centro, a maioria dos suicídios ocorre por precipitações. Pessoas que se atiram dos prédios e que muitas vezes são evitados graças ao trabalho da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros, que faz um trabalho maravilhoso e que também não é divulgado. Inclusive, aí que está, eu acho que aí a mídia toma um papel fundamental, porque nesse período de 2008 a 2011, mais precisamente 2009, né, em 2008 foi a colheita de dados, o que ocorreu? Por que diminuiu o suicídio no Rio Grande do Sul? Essa é a pergunta. Então, a Secretaria Estadual de Saúde dizia que foi pelo aumento do número de leitos psiquiátricos nos hospitais gerais, o aumento da criação dos centros de atenção psicossocial, que nós entendemos que deva ser, porque hoje o Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior número de leitos psiquiátricos nos hospitais gerais e o maior número proporcional de centros de atenção psicossocial. Além disso, a doutora Blanca Verlang, já falecida, dizia que no entendimento dela, além disso, o papel da mídia, porque a mídia quebrou um tabu, que era de não divulgar. Então a mídia começou a fazer séries, né, nos jornais de maior tiragem, começou a falar do problema. Então começou a divulgar o problema. Então o papel da mídia é fundamental. Certo. Doutor Ricardo, vou pedir um tempo só para o senhor, que nesse primeiro bloco já esgotamos o nosso tempo de 15 minutos. A gente vai para um pequeno intervalo e daqui a pouco nós retornamos discutindo sobre este assunto tão delicado e que deve sim, como o próprio doutor Ricardo falou com a gente, ser tratado como um problema de saúde pública, que é o suicídio. Daqui a pouco a gente volta.